noite, boa tarde, na verdade, né? Daqui a pouco começa a nossa noite. Hoje é um dia muito especial, mais uma live da Frente Parlamentar contra a Fome. Estamos aqui com um time repleto de mulheres e tem aqui só o vereador Sansão para poder equilibrar esse jogo. Então, aqui hoje, esse time de estrelas femininas, a gente quer começar pela minha parceira, Cris Monteiro, vereadora aqui da Câmara Municipal de São Paulo, que vem desempenhando um brilhante trabalho, e ao seu lado, Érica Hilton, grande revelação da Câmara Municipal de São Paulo, vem aqui desempenhando e hoje fez história a Comissão de Direitos Humanos dessa casa com a aprovação do Observatório contra a Fome. Isso mesmo, a Frente Parlamentar contra a Fome agora ganha esse importante parceiro no desenvolvimento de políticas e no diálogo com a academia e com todos os especialistas, a fim de que todas as ações da Frente Parlamentar contra a Fome tenha todos os subsídios necessários para que alcancemos o objetivo maior, acabar com a fome na cidade de São Paulo. E para aqui dar sustentação e nos ajudar na construção dessa política, temos duas grandes especialistas. Temos aqui Luciana Quintão, presidente do Banco de Alimentos, há 23 anos tem desempenhado um importante papel na cidade de São Paulo no enfrentamento a essas desigualdades. E outro grande parceiro é Vivian Zolar, uma nutricionista que tem um grande relevo na sua atuação e suas publicações neste tema. Então, para que a gente comece, então, esse papo incrível, eu convido para fazer a sua apresentação inicial, a minha querida parceira Cris Monteiro. Janaína, obrigada. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Um especial obrigado para minha colega também, Érica Hilton, minha colega de Câmara, a Luciana Chinaglia e a Vivian Zolar. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez falando desse tema que é tão relevante nesse momento. Seria muito bom que estivéssemos falando de outras coisas, mas esse é o tema que nós devemos focar. Nós do poder público e nós, né, aqui representados por a Luciana e a Vivian, e por aqueles que nos escutam, da sociedade civil. Eu vou só dar aqui um pequeno dado para que a gente tenha um pouco de contexto sobre o que a gente está vivendo. Houve uma pesquisa do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia, e essa pesquisa mostra que nós temos mais de quase 117 milhões de brasileiros que não têm acesso ao pleno e permanente alimento, ou seja, são pessoas que têm essa dificuldade de acesso ao alimento de forma plena. Isso, para vocês terem uma ideia, são mais de 2 Argentinas, né, para a gente ter um pouco de contexto. Essa pesquisa ela também mostra que 19 milhões de brasileiros passam fome, e isso é mais do que a cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Então, eu deixo vocês só com esses números para, de novo, né, ter um pouco de contexto do que a gente está vivendo. Isso é uma pesquisa da fome no contexto da pandemia, ou seja, é bem atual. E aí, como disse a minha querida Janaína, que é minha colega de partido, eu vou aqui fazer uma pergunta para a minha super também querida Érica Hilton, que hoje teve o lançamento do Observatório contra a Fome na cidade de São Paulo, no âmbito da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos, ao qual ela é presidente. Então, querida Érica, conta para a gente o que é o Observatório. Oi, Cris. Bom, o Observatório ele nasce de uma audiência pública, né? A Comissão de Direitos Humanos chamou uma audiência pública há uns 15 dias atrás, a primeira audiência pública, inclusive, da comissão, para tratar com a sociedade civil do tema da fome, né? E nós ouvimos entidades, organizações, pessoas que têm trabalhado na entrega de marmitas, de cestas básicas, né?
e foi uma audiência muito importante e que trouxe um cenário muito gritante no que diz respeito à fome na pandemia, mas também a fome antes da pandemia, né? O problema da fome ele é um problema estrutural da nossa sociedade, está muito ligado às questões de classe, e aí nós levamos para a comissão, levei comissão por sugestões das pessoas, a necessidade da construção de um observatório. E por que um observatório? Primeiro, como a Janaína muito bem colocou, para que a gente possa ter outros instrumentos e outras formas de sistematizar e organizar as demandas e ações do combate à fome para encaminhar junto com a frente parlamentar. Então, sem sombra de dúvidas, o observatório se pretende ser um parceiro da frente parlamentar no encaminhamento das questões voltadas à fome. Mas também, como um observatório se comporta diferente do que a frente parlamentar, nós vamos ter a oportunidade de estudar, desenhar os projetos voltados para a insegurança alimentar e voltados para o combate à fome. Tanto os projetos que já existem, mas também os projetos que podem nascer deste contato com a academia, com pesquisadores e destes dados que, através do observatório, a gente tem condição de avaliar, né? A realidade em São Paulo, a realidade no país, na verdade, é muito preocupante e dramática no que diz respeito à fome, todo mundo sabe disso, tem sido muitos esforços no enfrentamento a essa realidade, e eu tenho certeza que o observatório é mais um desses esforços para que a gente possa enfrentar esse cenário tão triste. Então, é isso. É assim que vai funcionar o observatório. Ele foi aprovado hoje, o requerimento já deve estar disponível para que possa ser visto como a gente pensou esse observatório, e ao longo das nossas reuniões quinzenais da Comissão de Direitos Humanos, a gente vai desenvolvendo este estudo, né? E o observatório vai ter duração de 180 dias. Então, nós temos aí 180 dias para criar um grande arcabouço de informações para trabalhar no combate à insegurança alimentar. Que bom. Excelente, Érica, muito bom ouvi-la, entender um pouco mais os objetivos do observatório, e aqui quem está nos acompanhando, ver como a Câmara se uniu num movimento suprapartidário, num movimento, vejam só, né? Todos os vereadores apoiaram a Frente Parlamentar contra a Fome, e não será diferente com o Observatório contra a Fome. Todos unidos para esse desafio, esse drama social que a nossa cidade vem enfrentando com responsabilidade. E para a gente falar também de mais um vereador responsável nesse tema e comprometido com as causas sociais, eu quero aqui apresentar para vocês o vereador Sansão Pereira. Vereador Sansão, do Republicanos. Eu gostaria, Sansão, que você falasse um pouquinho, né, do seu trabalho à frente aí dessa pauta social, do enfrentamento à fome. Então, acho que seria super importante, assim que possível. A gente está aqui com um problema de conexão com o vereador Sansão, então ele já volta para contar para cada um de nós esse trabalho relevante que ele vem desempenhando sobre as questões das desigualdades e do enfrentamento à fome. Mas para a gente, então, ouvir as nossas especialistas, né, eu passo a palavra para a Cris, para que ela possa convidar a Vivian, para que ela faça uma introdução sobre o tema, para que seja fechado com a nossa querida Luciana Schnagler-Quintão. Então, eu queria, mais uma vez, dar contexto, né? E eu acho que é muito relevante, até na minha pergunta que eu tenho aqui para a Vivian, é falar sobre as crianças. Essa mesma pesquisa que eu me referi antes, né, que é do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia, ele mostra que as casas com crianças de até 4 anos apresentam índices de insegurança mais críticos. Eu acho que o vereador está chegando. Vereador, a gente vai continuar aqui, a gente já chama o senhor. Então, mais críticos do que a média nacional. 29, quase 30% desse domicílio comem em quantidade e qualidade ideal. Somente 29, quase 30%. Enquanto 70% desses lares vivem algum nível de insegurança alimentar. E 20% daqueles passam fome. A gente sabe que as crianças, obviamente, com a questão do Covid, das escolas, ficaram sem merenda, ou seja, as circunstâncias ali com a
com as crianças é ainda mais crítica por serem crianças, né? Então, minha pergunta para a Vivian é qual que é o impacto da insegurança alimentar na saúde das pessoas, né? E, no caso das crianças, quais os efeitos da falta de alimento curto prazo, médio prazo e longo prazo? Vivian, para nossos ouvintes poderem entender um pouquinho essa questão. Boa tarde, Cris, boa tarde, Janaína, boa tarde, Érica, boa tarde, Sansão, boa tarde, Luciana, a todos. Bom, acho que primeiro a gente precisa considerar os impactos da fome no indivíduo, não dá para a gente considerar bem-estar apenas estar alimentado, né? O alimento é o básico para uma condição biológica, mas o bem-estar ele envolve um pouco mais, porque a alimentação está muito ligada a outras questões na vida das pessoas, a questões afetivas, emocionais e, inclusive, a dignidade. Então, ter acesso à comida implica num bem-estar geral. E quando a gente fala de alguém que não tem acesso ao básico, que é acesso ao alimento, a gente está falando não só de uma pessoa que tem afetada a sua saúde física, como tem também impactos em outras esferas da sua vida. Então, impacto na sua dignidade, que esse é um ponto muito crucial. Recentemente eu participei de acho que foi no dia do lançamento da Frente Parlamentar que o Gilson, de Paraisópolis, ele leu uma carta de uma garotinha que a mãe tinha vergonha de pedir a cesta básica, né? Olha como isso mexe com a dignidade das pessoas. Então, isso vai além da questão biológica, mas voltando um pouco para o estado de saúde, qualquer pessoa em situação de fome, ela vai sentir a dor da fome, a dor de não ter o que comer, de sentir seu estômago vazio, e às vezes a mãe falando para o filho, olha, toma isso aqui, toma essa água e vai dormir para não sentir fome, né? Então, isso é um estado que não, assim, é difícil já de imaginar. E nas crianças a gente tem um impacto maior, porque se num adulto já vai ter o impacto da sensação da fome em si e no estado geral de saúde dessa pessoa, ou seja, ela fica mais vulnerável a doenças, inclusive as infecciosas, né, porque ela tem um impacto na sua imunidade. A gente tem, quando fala das crianças, um impacto, sobretudo, no futuro dessas crianças. Porque a criança ela é um ser humano em formação. Então, à medida que a criança não tem alimentos, e não só alimento por si só, mas um alimento de boa qualidade nutricional, nós estamos falando diretamente da capacidade dessa criança de se desenvolver plenamente. Então, a gente pode ter consequências em curto, médio e longo prazo. Num primeiro momento, uma criança em situação de fome, os professores em sala de aula sabem muito bem o que eu vou dizer agora, né? Percebem uma criança mais sonolenta, que não consegue prestar atenção na aula, que não consegue se concentrar porque falta alimento em casa, ou até mesmo quando tem alimento, mas esse alimento é de baixa qualidade nutricional e não traz os nutrientes que essa criança precisa. Crianças com anemia, por exemplo, são muito dispersas na sala de aula, têm dificuldade de se concentrar. Então, essa é uma consequência mais visível de médio prazo, né? De curto e médio prazo. Mas a longo prazo, a gente traz deficiências importantes em estado nutricional no crescimento dessas crianças, então elas podem ter, no seu estado físico, menor estatura, ou seja, menos altura do que é o esperado para aquela idade, né? E ainda outras implicações que envolvem, inclusive, o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, a gente tem estudos, não são poucos, mundo afora, e o próprio Banco Mundial reforça muito isso, que a boa nutrição na primeira infância, principalmente, ela traz impactos para o PIB de um país a longo prazo, porque uma criança que consegue boas condições de alimentação e de nutrição, que aí eu volto a repetir, é alimentação adequada, não é só acesso ao alimento por si só, né? Essa criança consegue se desenvolver melhor, ela consegue desenvolver sua capacidade cognitiva de forma mais plena e se tornar um adulto produtivo que também vai contribuir positivamente para o desenvolvimento e para a economia do seu país. Então, a gente tem uma teia, né? A gente tem uma série de questões ligadas. E nesse momento, especialmente, como você citou, Cris, que a gente tem escolas fechadas e crianças fora da escola, a gente sabe que por mais que chegue nas crianças um kit, um cartão merenda, né? Cada prefeitura tem feito de uma forma, aqui em São Paulo a gente teve essas ações, a gente sabe que não acontece da mesma forma, porque o kit muitas vezes não pode prover alguns alimentos que são frescos ou são mais perecíveis, o cartão ele não vai garantir que a família consiga comprar para aquela criança a mesma quantidade,
por dois fatores. Primeiro, porque o poder público tem um poder de negociação de preços para compra na alimentação escolar completamente diferente do poder de compra do cidadão. E outra que nesse momento em que nós estamos vivendo, onde a oscilação de preços ela tem sido notável, até para quem tem renda regular, imagine para quem está recebendo um cartão alimentação, né? Então, dificilmente o cartão alimentação vai suprir o que supre aquilo que é previsto no Programa Nacional de Alimentação Escolar para essa criança. E nós, no município, temos aqui em São Paulo um dos melhores programas do país. E nosso programa é visto como referência, inclusive, por outros países. Então, a gente tem um excelente programa federal e São Paulo ainda se destaca dentro disso tudo. Então, a gente sabe que outros meios não vão se igualar à alimentação na escola e isso faz falta, né? Faz muita falta para as crianças. Esses dias eu passei por uma criança no bairro, ela me parou para conversar, eu sempre procuro conversar quando eu estou no carro e abaixo o vidro, e ela me falou que estava feliz porque a escola abriu e agora ela podia comer. E é isso que a gente tem visto no dia a dia, né? Quando eu visito as escolas, quando estou aí circulando como cidadã, mas acho que é isso que eu queria deixar como mensagem. Cris, seu microfone acho que ficou fechado. É verdade, eu estava no mudo. Obrigada, Vivian. Muito, muito bom a sua explicação. De certa forma, né, parece meio que a gente já sabe, né, de algumas coisas, mas é muito importante lembrar, né, que a alimentação não é só o alimento, né, é o alimento saudável, o alimento fresco, o alimento na hora, enfim, eu acho que as crianças têm sofrido, especialmente crianças e mulheres, todo mundo está sofrendo, mas, enfim, nessa régua, acho que crianças e mulheres têm tido um sofrimento especial. Janaína, nosso colega vereador Sansão chegou, eu tinha uma pergunta para ele, né? É verdade, Sansão, seja muito bem-vinda aqui à nossa live, muita alegria que a gente te recebe aqui em mais uma live, a segunda live da Frente contra a Fome. E, Sansão, a gente quer ouvir você dos programas sociais que você desenvolve, das suas ações, do seu compromisso. A gente sabe que isso é uma pauta também muito cara, o quanto você tem apoiado a Frente Parlamentar contra a Fome, foi um parceiro de primeira hora, desde a CCJ, nossa, ajudou comigo para brigar, para pautar, estava lá firme. Então, eu não tenho como agradecer ao vereador Sansão, sempre um grande amigo, apoiador. Sansão, conta um pouco para a gente desse trabalho que você desenvolve. Olá, muito boa tarde, minha nobre colega Janaína, obrigado por participar. Também a Cris Monteiro, que são idealizadoras dessa frente parlamentar contra a fome, da qual me sinto aí honrado em fazer parte, né? Quero também cumprimentar aí a vereadora Érica Hilton, do PSOL, a Luana Quintão, que é presidente da ONG Banco de Alimentos, a Vivian Zolar, que é nutricionista voluntária do movimento Nutrindo Vidas, e também a todos que estão nos acompanhando nesta live, né? Acho que trata desse assunto tão importante que se agravou aí ainda mais devido à pandemia, que é essa insegurança alimentar. Bom, há mais de 30 anos nós já viemos realizando trabalhos sociais e fomos o idealizador da Unisocial Universal, ajudando as pessoas. E já realizamos muitos eventos nas comunidades, inclusive aí em Paraisópolis, já tivemos aí no campo, esse campo que tem aí, como é que é mesmo? Palmeirinha, né? Palmeirinha. Isso, já tivemos aí no Palmeirinha, tivemos lá atrás, onde teve aquele incêndio, tivemos ali naquela quadra, ali em frente aos prédios, enfim. Então, nós já vemos realizando esse trabalho social através da Unisocial Universal, ajudando as pessoas, e esse trabalho, estávamos à frente da Unisocial, ele tem continuado, né, o trabalho da Unisocial através da Igreja Universal do Reino de Deus, onde temos lá cadastro, temos levado a diversas comunidades, a diversas pessoas que têm necessitado, então, de ajuda, né? Tem necessitado de alimento nesse período aí, como disse a Érica Hilton, que antes já precisava, antes da pandemia já tinha uma grande dificuldade, imagine agora. Então, temos realizado trabalho aí nesse sentido e nós demos entrada num projeto da virada social,
o Dia de Ação de Graças, onde já está tramitando, vai para a CCJ agora, já demos entrada, já, inclusive, já foi votado já na CCJ, e aonde o Dia da Virada Social, é o Dia de Ação de Graças, é um dia onde todos nós, vai ser uma semana, vamos definir um dia de domingo, para que a cidade não venha parar, mas durante aquela semana onde empresas, empresários, pessoas, todos vão poder, então, fazer as suas doações, né? Tanto de alimentação como em todos os aspectos também. Então, é o Dia de Ação de Graças. Então, temos esse projeto aí, inclusive quero depois, caso queiram participar como coautores, também podem participar. Então, a princípio é isso, minha amiga a vereadora Janaína, obrigado, então, por participar, por estar aqui com vocês, né? E lutando, né? Vamos lutar para a gente ajudar as pessoas, como é o compromisso que eu tenho certeza dos 55 vereadores dessa casa. Nós temos visto muito trabalho. Ontem, por exemplo, nós saímos de lá tarde, né? Saímos de lá já mais de 22 horas, vi também lá a sua fala, já quase 22, todos temos nos esforçado, temos lutado. Olha, graças a Deus eu tenho visto que os nobres companheiros, eu não tenho nada a falar negativo, ao contrário, cada qual dentro das suas, com as suas ideias, dentro das suas perspectivas, possibilidades, lutando em favor da cidade de São Paulo, em favor da população, em favor do melhor das pessoas. Obrigado, minha amiga vereadora. Imagina, Sansão, um privilégio ter você, também nossa querida colega Érica Hilton, que são pessoas que estão engajadas nessa pauta. Érica aqui, Sansão, apresentou o Observatório contra a Fome, que foi aprovado na Comissão Extraordinária de Direitos Humanos, que vai ser um braço muito importante da Frente contra a Fome, como a Frente contra a Fome será um braço importante no Observatório, e trabalhando juntos, sempre unidos, nós poderemos entregar o nosso melhor à cidade de São Paulo, que é isso que o paulistano espera, que as pessoas não coloquem de lado suas diferenças, seus egos, e que a gente dê as mãos num propósito maior, que é socorrer os nossos irmãos que estão nesse momento, em situação difícil, e que exige compromisso público da nossa parte. Então, Sansão, muito obrigada, você sabe o quanto a gente já é vizinho ali de andar, então a gente sempre está em contato, sempre me apoia nos projetos na CCJ, então muito obrigada. A Frente contra a Fome, você tem uma participação especial também, então uma gratidão, muito feliz de contar aqui com a sua presença. Agora, a gente quer ouvir um pouquinho de você, Luciana Quintão, que é essa super especialista nessa pauta de segurança alimentar, tem feito muitos trabalhos, mas eu acho que o que seria importante, Lu, que eu gostaria muito que você apresentasse, que é um projeto que eu tenho falado muito com o Executivo, é a cesta digital, os impactos, o que vocês conseguiram, como funciona. Acho que seria um projeto bacana e talvez eu acho que também aí depois você colocar os níveis, porque teve uma coisa até que a Cris uma vez me ligou, a gente ficou conversando, né? A questão do gás, né, Cris? Eu acho que seria até legal se você pudesse aqui falar, né? Porque as pessoas recebem a cesta, mas não tem o gás, né, Cris? É duro, né? Vamos ver o que ela dá um pouquinho, né? Nos ilumina. Ai, não, então, eu estou aqui nessa comissão muito esperançosa. Luana, desculpa, Cris, desculpa a todos. É porque caiu, você estava falando ainda, eu tive um problema aqui técnico, tá, Jaqueline, desculpa, Janaína, mas eu, inclusive, escutei a fala da Érica, né, porque eu estava com problema técnico, mas eu estava ouvindo, né? Então, obrigado,
Desculpa, Luana, ter interrompido. Foi só para dizer que caiu, mas eu estou acompanhando direitinho. Muito obrigado, então, pela participação. Tá? Deus abençoe a todos e conta com a gente em todos os sentidos. Tá perfeito. Lá Então, na Câmara. obrigada. Obrigada, vereador Sansão. Obrigada. Na realidade, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Mais uma vez me colocando a serviço dessa causa que é combater a fome e o desperdício de alimentos também, porque eles andam juntos, né? E é algo assim inconcebível da gente conviver, né, com essas realidades, sabendo que a gente pode, em união e em inteligência, acabar com essa questão, né? Então, as cestas digitais, elas funcionam da seguinte forma: nós recebemos doação financeira, enfim, de algum empresário ou de algum cidadão, e nós conseguimos carregar cartões com o valor da doação. Então, por exemplo, recebemos uma doação vultuosa de R$500 mil de uma empresa, né? E nós carregamos 5 mil cartões no valor de R$100 cada um. Isso é muito importante, porque apesar da Vivian ter trazido bem que R$100 é algo que não dá para comprar muita coisa, já ajuda muito quem está passando fome e insegurança alimentar grave, né? Mesmo moderada e mesmo leve. E a gente sabe que a renda caiu muito e que a alimentação ela tem uma relação 100% com a quantidade de renda que a pessoa possui. A gente sabe também que o Brasil é extremamente desigual, né? A pobreza aqui é muito grande, então o impacto da pandemia no ter o que comer é muito grande. Então, nós carregamos esses cartões com um valor, né? Mostramos para o doador, né? Nós temos compliance, então a gente mostra assim, que aquele valor foi totalmente carregado no cartão. Vamos até líderes comunitários que têm a sua comunidade pontuada, né? Tem lista das pessoas que estão nessa comunidade, e a gente, então, dá esses cartões nominais para o nome daquele cidadão que vai receber aquela cesta, né? Assim, a gente consegue fazer uma capilaridade muito importante, a gente consegue fazer que a comida chegue aonde tem que chegar, né? E que a pessoa possa, como vocês mencionaram, comprar até o gás, se for necessário, né? E hoje, gente, um botijão de gás custa R$85. E a gente sabe, porque semana que vem nós vamos fazer uma ação de Vale Gás, né? Então, às vezes, as pessoas realmente têm... não tem, mas às vezes tem pouca comida, mas não tem condições de comprar o gás para cozinhar o alimento. É isso, gente. Assim, vocês trouxeram vários números, né? Mas eu estou com um número aqui de uma pesquisa super recente. Durante a pandemia, a ActionAid, que é outra organização não governamental que trabalha com a fome, né, fez uma pesquisa na favela de Heliópolis e percebeu que ao menos 68% das 711 famílias entrevistadas perderam alguma renda por conta do impacto da Covid, né? E o outro dado alarmante é que, consequentemente, 42% dessas famílias estavam deixando de fazer uma das 3 refeições diárias básicas por falta de recursos ou alimentos. Então, a fome ela é uma questão que não é causada por esse vírus, né? Como já foi mencionado aqui, é uma questão estrutural e administrativa, né? Então, quando eu fundei o Banco de Alimentos há 23 anos atrás, era porque eu não me conformava com tanta pobreza no meio de tanta riqueza já naquela época. Então, eu fico imaginando que o fato dessa crise estar tão dura e das pessoas estarem realmente acordando e parlamentares quererem fazer diferente, que isso faz toda a diferença, né? Vocês têm muito poder, né? Que a gente nunca mais volte ao nível anterior da pandemia e que a gente possa construir realmente um outro Brasil. Porque, como a Vivian, minha colega, trouxe também, a gente sabe que a pessoa mais bem nutrida vai impactar positivamente o PIB. Água também, acesso à água também, acesso à educação também. Então, quando a gente não olha para os nossos cidadãos, que é a nossa maior riqueza enquanto país, junto com o meio ambiente, a gente está sendo negligente e estamos levando o nosso país para trás, em vez de levar o nosso país para frente. Eu queria propor aqui, Janaína, Vivian, Luciana, um bate-papo. E uma das coisas que, quando eu comecei a discutir a frente parlamentar, enfim, por conta da pandemia, essa questão da fome, né, que já começou o ano passado, e aí
eu me deparei com esse conceito de insegurança alimentar, né? Então, eu queria propor aqui duas coisas, né? Se a Vivian puder nos ajudar a entender o que é a insegurança alimentar, né? E depois eu queria que a Luciana, se ela pudesse, nos contasse. Ela falou agora que ela fundou o Banco de Alimentos há 23 anos atrás. Está fazendo hoje. Olha, Hoje é o nosso aniversário. parabéns, Obrigada. parabéns. Obrigada. Então, há 23 anos atrás, Luciana já estava pensando, né, em o que fazer para acabar com a fome. Está aí, né, tão ativa agora, como eu digo, infelizmente, né, mas que bom que temos o Banco de Alimentos. Se você pudesse também depois contar para a gente a historinha, né? Conto, com o maior prazer. Como é que aconteceu? Então, Vivi, explica para a gente um pouquinho o que é insegurança alimentar, e a Luciana depois conta. E aí a Jana deve ter alguma pergunta aí para fazer, tenho certeza. Eu acho que pode até inserir nessa sua, Cris, que eu acho que é bacana, porque assim elas conseguem fazer uma questão, uma soma aí desse conjunto de informações, principalmente para a Vivian. O que as pessoas poderiam fazer em casa para se alimentarem melhor, né? Há alguns tipos de plantas que poderiam plantar, que são de fácil acesso, como melhorar a alimentação, e eu não sei se você ou a Lu poderiam dar dicas para que a gente possa reduzir o desperdício de alimentos, que também é algo muito grande que deve ser combatido. E, Luciana, a sua fala me emocionou. Realmente, eu espero muito que a gente nunca mais retroaja dessa forma. A fome é inaceitável. Vamos lá. Vivian, com você, querida. Então, respondendo a primeira pergunta da Cris, em relação ao que é a segurança alimentar e a insegurança alimentar, nós temos uma lei federal, que é a LOSAN, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e ela traz bem claro o conceito da segurança alimentar. O que contempla? Eu vou olhar para o lado aqui porque eu estou com outro monitor, mas a segurança alimentar e nutricional, ela consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, ele é um conceito bastante abrangente, né? E a gente entende por aí que não é só, como eu falei anteriormente, não é só ter comida no prato, é ter uma comida de boa qualidade nutricional e que o fato de colocar comida na mesa não implique em deixar de suprir outras necessidades básicas, né? Deixar de comprar algo necessário, por exemplo, para colocar comida na mesa. E aí a gente tem toda essa questão da sustentabilidade socioeconômica ambiental envolvida e que também vai ao encontro do que a Jana perguntou. Quando a gente pensa em pessoas em situação de insegurança alimentar, a gente está se referindo a pessoas que não têm acesso ao alimento em si e que se encaixam aí de forma oposta, né, a todos esses conceitos que a nossa lei federal traz. Então, a pessoa em situação de insegurança alimentar, ela às vezes até tem acesso a algum alimento, mas não é um alimento de boa qualidade. E lembrando que isso envolve também a qualidade sanitária daquilo que se consome, e que é um aspecto super importante, porque muitas vezes quem vai preparar a comida em casa, vai lá preparar o arroz e o feijão, se não tiver uma água de boa qualidade, como a Luciana frisou bem, isso vai implicar nessa pessoa adoecendo por outras questões, uma doença transmitida por alimentos, por exemplo, e isso tudo, se a gente pensa em todo o sistema, isso também aumenta o custo que a gente tem com saúde, né? Então, quando a gente tem melhores condições de saneamento, melhores condições de alimento, a gente também, a médio e longo prazo, reduz os custos de saúde no país. Por isso que a atenção básica ao saneamento e alimentação adequada, alimentação escolar, são tão importantes para a gente fechar esse ciclo, né? E aí, emendando a pergunta da Janaína, em relação à qualidade da alimentação e o que se pode fazer em casa, a gente tem no Brasil um guia alimentar
feito pelo Ministério da Saúde, se eu não me engano, em 2014, que ele traz orientações para a população em relação aos alimentos, e que preza, como um dos princípios essenciais, pela alimentação menos processada, né? Então, traz ali alguns conceitos de o que seria o mais adequado. Aquilo que é mais próximo do que a gente consegue entender como alimento da sua forma habitual, da que a gente identifica com o alimento. E nesse contexto, usar, por exemplo, temperos que você consegue plantar dentro da sua casa, ao invés de usar um tempero industrializado, é um exemplo muito simples, mas já faz muita diferença, né? Então, ao invés de eu comprar o pozinho no mercado que vai dar gosto de alguma coisa, eu pego lá no vasinho do quintal, e o vasinho pode ser um pote de margarina vazio com um pouco de terra que virou uma plantação de tempero, né? E ali, fui infeliz na margarina, né? Podia ter dado outro exemplo mais legal, mas enfim, que qualquer um consegue plantar com pouco recurso e consegue ali melhorar o sensorial da sua alimentação sem recorrer a um produto que muitas vezes é rico em sódio, rico em gordura saturada. Então, a gente consegue, com pequenas ações dentro de casa, melhorar o perfil nutricional daquilo que se come. Então, eu consigo comer coisas mais saudáveis, eu consigo plantar alface, couve, tomate no quintal de casa, em qualquer vaso a gente consegue fazer isso, né? E aí a gente consegue aumentar a quantidade de fibras, de vitaminas na alimentação e consegue diminuir o uso de alguns alimentos industrializados que, como eu dei exemplo dos temperos ou outras situações, um macarrão instantâneo, por exemplo, que também tem um baixo valor nutricional e às vezes é barato, né? Então eu consigo fazer substituições inteligentes pensando na saudabilidade. E ainda a gente tem a possibilidade, não é minha área de grande domínio, mas é uma possibilidade importante, e talvez a Luciana até consiga explorar um pouco mais do que eu, a possibilidade de usar as plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, que elas têm um custo baixo, elas são relativamente fáceis de cultivar, e hoje a gente tem inúmeros guias publicados para a população mesmo, inclusive de instituições como o SESC e outros que já dão receitas de como usar, né, várias PANCs, enfim. E aí, sobre a questão do desperdício, a Luciana também tem muito mais propriedade, mas eu vou falar uma coisa como nutricionista que as pessoas às vezes esquecem, né? Por que eu preciso descascar a cenoura para cozinhar a cenoura? Por que eu preciso descascar a batata para fazer a batatinha assada? Por que eu preciso tirar a pele do tomate para fazer molho? Né? A gente tem aí duas situações. Uma é a perda de nutrientes. Se você tirar o tomate, a pele do tomate para fazer molho, você está perdendo fibras, por exemplo. Está perdendo outros compostos importantes, bioativos, que são super importantes para a saúde. Então, eu não preciso jogar fora aquilo que faz bem. A gente tem uma cultura de muito tempo onde se fala, precisa descascar e jogar fora. A fruta não está bonita, joga fora. Às vezes ela só está fora do padrão, mas ela está excelente, né? Então, a gente precisa sair um pouco da estética dos alimentos e pensar no quanto a gente pode usá-los de forma integral. Eu sempre gosto mais de falar o termo aproveitamento integral do que reaproveitamento, porque a gente usar no todo, ao invés de tentar reaproveitar. Então, se eu tenho melancia, eu posso comer a polpa da melancia, mas eu posso usar a casca da melancia para fazer refogada e fica parecendo chuchu, por exemplo. Então, eu posso aproveitar de forma integral, né? Então, acho que é isso, é a gente pensar em pequenas ações, e aí, ações educativas para quem tem menos acesso à informação, elas são fundamentais. Nesse sentido, as escolas, os centros comunitários, as unidades básicas de saúde, elas são espaços fundamentais para a gente fazer chegar a informação. Já existem muitas iniciativas positivas nesse sentido, mas elas precisam ser mantidas e ampliadas. É isso. Excelente, Vivi. Olha, a surpresa, tenho absoluta certeza para todos, foi a casca da melancia. Essa realmente não sabia. Eu adoro um chuchu com azeite e salsinha. Vamos lá. Olha só, que delícia. Luciana, querida. É para eu contar um pouco da história. É para eu contar um pouco da história da ONG, que está fazendo 23 anos hoje, né? Vou contar. Mas eu só queria complementar a minha amiga que a questão do uso integral dos alimentos é importantíssimo, principalmente para quem tem baixa renda. É muito importante que todas nós tenhamos esse novo tipo de hábito, porque é muito mais inteligente, é muito mais sustentável e é muito mais saudável.
muito mais saudável. Por quê? Porque é justamente nas cascas, nos talos, nas sementes, que estão contidas a maior parte dos nutrientes, né? Por exemplo, a casca da banana tem 100 vezes mais potássio do que a polpa, e isso é uma lei que funciona para praticamente todos os alimentos existentes, né? A gente tem essas informações todas na ONG para passar, enfim. Então, é muito importante, até porque, veja só, você consegue comer mais quantidade gastando menos recursos financeiros. Então, para quem já tem uma dificuldade de colocar comida na mesa, aproveitar integralmente os alimentos é importantíssimo, né? Bom, como é que eu fundei o Banco de Alimentos? Vou contar para vocês, acho que vale pelos 23 anos hoje, né? Desde pequena eu sou muito observadora e sempre me chamou a atenção a desigualdade social. Eu fiz economia, com mestrado em administração de empresas, mas sempre tive muito interesse pela psicologia, pela filosofia, sou formada em antroposofia, eu sempre quis entender um pouco como o mundo funcionava, né? E sempre tive, assim, uma grande... como é que eu vou explicar para vocês? Um grande interesse pelo ser humano e acho a natureza a coisa mais linda do mundo, certo? Então, eu percebi ao longo do tempo que, na verdade, quando eu era muito jovem, estava na faculdade de economia, eu pensava que aquela desigualdade social, todos aqueles problemas, que, aliás, nem eram muito colocados, mas eu percebia, olha eu com 18 anos de idade, né? É porque o Brasil era muito grande e difícil de ser administrado, sempre procurando, né, a melhor solução. Quando eu fui ficando mais velha, eu comecei a perceber que não era nada disso, que está tudo nas nossas mãos, somos nós mesmos que fazemos a realidade à nossa volta, ponto final, né? E aí eu ficava muito incomodada com essa questão da fome, porque eu acho que o Brasil, sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo, não cabe ter fome, né? Então, quando eu fundei o Banco de Alimentos, lá em 1998, nós tínhamos 150 milhões de habitantes, mas já 57 milhões que viviam com meio salário mínimo para baixo e mais de 20 milhões de indigentes. Ou seja, já naquela época, muita gente não tinha acesso ao alimento. E eu morava no Rio de Janeiro, do lado da favela da Rocinha. Inclusive, fui assaltada várias vezes. E quando eu era assaltada, eu falei assim, ele não me conhece, por que ele está me xingando aqui, me assaltando, né? Então, assim, esse tipo de coisa sempre me chamou muita atenção. E aí eu tinha uma editora, eu tinha uma revista na área de fitness, né? E eu conversando com uma pessoa, essa pessoa falou assim, eu falei assim, questão de saúde, eu tinha um funcionário que tinha 1,40 m, né? O apelido dele era Tatu, nordestino, comia pouco, né? E a gente conversando sobre saúde, eu comentei com ela que eu não me conformava com um país tão rico, né? Com tanta gente passando fome, e aí várias formas, que é outra questão também que eu sempre trouxe no meu olhar. E aí ela falou, você conhece o Mesa São Paulo? Eu falei, não, que é o programa do SESC, é o primeiro programa de colheita urbana do Brasil, é o SESC, não somos nós. Nós somos o segundo e o primeiro da sociedade civil, certo? Mas o primeiro programa de colheita urbana do Brasil foi o SESC, aqui em São Paulo, na unidade do Carmo, né? Eu falei, não conheço. Aí eu fui lá, né? Encontrei a Luciana Curvelo, que está lá até hoje, minha xará, né? E falei, olha, eu gostaria de fazer um trabalho parecido com o seu, mas não sei nem por onde começar. Eu vou lá estudar, mas você não esqueça de mim, porque eu vou voltar. Ele chamou de maluca, como milhares de outras pessoas me chamaram de maluca também, enfim, eu ia ser presa, etc e tal. E aí, depois de 9 meses, eu me constituí oficialmente numa organização não governamental, essa que está fazendo 23 anos hoje, né? E que foi com muita luta, porque, por exemplo, eu sou empresária, né? Enfim, eu tinha uma empresa, eu tinha advogados, eu falo assim, fulano, eu preciso fazer isso. Não faça, você vai ser presa, você vai... Falei, olha, eu vou fazer. Você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer. Então, eu vou ficar do seu lado para te apoiar. Está do meu lado até hoje. Nunca aconteceu nada comigo, porque eu tive uma ideia criativa de pegar para mim a responsabilidade dos alimentos doados. Porque, assim, o SESC tem lá os seus fornecedores, o SESC. Eu era uma moça querendo fazer o bem, né? Então, assim, eu peguei para mim, deu super certo, então a gente anda com recibos, né? A gente tem um recibo que deixa com doador, outra com receptor, e lá o receptor sempre anotava o que tinha recebido e deixava lá anotado que estava perfeito para o consumo. E assim eu nunca tive problema nenhum.
E eu já nasci com essa ideia de que a gente só acaba com a fome quando a gente mudar a forma como a gente está no mundo, né? Então, a ONG trabalha de 3 formas distintas e interligadas. A primeira forma é a colheita urbana, pegando alimentos todos os dias da onde sobra e seria jogado no lixo só porque não foi vendido, levamos a entidades assistidas, que são 43, que elas alimentam quase 25 mil pessoas por dia. Isso eu fiz durante 21 anos e meio, aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, nossa, ficamos em choque. A gente ficou muito em choque dentro do banco de alimentos e a gente rapidamente respondeu, né? A gente percebeu que tinha stakeholders, que tinham empresários, que tinham, assim, enfim, pessoas querendo doar cestas físicas, cestas, né? Cestas de alimentos, não os cartões, cestas. E aí nós nos apresentamos e pedimos para receber parte daquelas cestas. E, para resumir, nós recebemos, né, um lote e depois trabalhamos tão bem que acabamos entregando, só no ano passado, gente, eu tenho orgulho de falar isso, tá? 3.264 mil quilos de alimentos dentro de cestas básicas, né? 1.332 toneladas de alimentos da colheita urbana e mais 728 toneladas desses cartões carregados, né, com R$100, porque aí a gente faz umas análises, com R$100, o que você conseguiria comprar uma cesta básica? Então, a gente consegue fazer umas médias, chegar num número bem aproximado de o que aquilo poderia beneficiar, quantas pessoas, chegamos ao número de 1.375.000 pessoas beneficiadas e distribuímos 5.324.000 quilos de alimentos. E somos 18 pessoas. Então, assim, se um grupo pequeno faz, né, e isso eu consegui ver agora na pandemia, muita gente fazendo, que foi o que eu comentei com vocês, espero que isso não seja só um fogo de palha, que isso continue, né? É isso, já existia muita fome, enfim, a fome aumentou e a gente pode acabar com ela. Mas eu só queria complementar que a gente já nasceu com esse olhar, então a gente faz a colheita urbana, que por si só já foi uma quebra de paradigmas total, né? E nós temos o segundo e o terceiro pilar, aí sim, totalmente pioneiro, né? Inclusive fornecendo para o SESC, porque eu queria uma cozinha para treinar as nossas cuidadoras, e eu não tinha. Eu fui lá, Lu, preciso de uma cozinha, me empresta a sua. E aí ela começou a me emprestar, quer dizer, ela brinca comigo que não foi ela, foi o diretor da unidade, né? A gente começou a promover educação nutricional para as nossas cuidadoras na cozinha do SESC do Carmo. E aí a gente cuidava das nossas cuidadoras e das cuidadoras do Mesa São Paulo. E a terceira forma de ação é o que eu estou fazendo aqui, é o que eu faço a minha vida inteira, que é tentar gerar um pouco de consciência para a gente poder acabar com essas fomes. Eu sei que na nossa carreira a gente conseguiu plantar muitas sementes, né, e que estão dando frutos, mas a gente precisa de mais, realmente mais, para a gente poder reverter e deixar a fome como uma vergonha nacional para trás, né? E por que eu fui trabalhar com a fome? Porque a fome é um absurdo, é uma violência, né, num país tão rico, mas eu uso fome como uma metáfora de falta. Então, a gente realmente tem muitas fomes. A gente tem fome de moradia, de dignidade, de direitos humanos, de muita coisa, né? E eu sempre falo, vamos acabar com as várias fomes. E aí, gente, o setor que vocês trabalham, ele é fundamental. Vocês terem uma ideia, só no ano passado que foi criada uma lei que exime de responsabilidade civil e criminal o doador de boa-fé de alimentos. Ou seja, eu fui durante 22 anos de desobediência civil. E aí, assim, é claro, né? Você faz, porque você pode fazer, você tem a força para fazer, mas se as leis corroborassem para que isso virasse uma cultura popular, né, a gente teria muito mais gente aderindo, né, enfim, a esses processos, né? Então, eu estou muito feliz com esse encontro e vou procurar fazer o meu melhor para ajudar a gente deixar a fome como pelo menos diminuí-la, né? Consideravelmente. Mas essa é a história do Banco de Alimentos, Associação Civil. Excelente, Lu, é sempre um privilégio aí ouvi-la, aprender, ouvir essa história maravilhosa, incrível, inspiradora. E nesse dia a gente se sente privilegiados de celebrar com você a coroação desse trabalho, ouvindo aí todos esses resultados. Enfim, é realmente
muito inspirador aqui para o nosso trabalho da frente. Eu pergunto aos vereadores se gostariam de fazer mais alguma pergunta, em especial o vereador Sansão. Vereadora Janaína, com relação ao que a Luciana falou, de que algumas empresas iam jogar no lixo. Então, eu acho que a gente ia jogar alimentos no lixo porque não conseguiram vender. Eu já tive contato com muitos empresários, distribuidores de alimentos, e deles que cedem entre frutas e legumes, deles que iam aquilo que eles não conseguiram vender, eles iam jogar no lixo. Nós, então, nos apresentávamos com um grupo para fazer a seleção do que era saudável, do que era bom para fazer essa distribuição, e o outro, então, nós nos comprometíamos a tirar do local, porque eles acabam pagando lá os contêineres e tal, enfim. Você tem que ter um grupo grande e algo muito bem organizado para poder funcionar. Então, como a Luciana acabou de mencionar, que realmente... tem empresas que têm um compromisso social, têm uma responsabilidade social, entendem que é melhor dar do que jogar fora, mas tem empresas, eu cheguei aí numa determinada empresa, não vou mencionar nomes, e lá ele disse que ele preferia jogar fora porque algumas vezes a coisa não foi... acabou sendo desorganizado, enfim, eles acabaram tendo prejuízo no que diz respeito à questão de tempo, de funcionários, etc. Então, realmente, o que a Luciana acabou de mencionar agora, da gente criar algo na Câmara para essas empresas que já têm essa responsabilidade social, que têm esse entendimento, quer dizer, criar algum benefício para eles, alguma certificação, algum certificado, alguma coisa, um benefício para incentivá-los a realmente não jogar fora, não jogar no lixo, a dar realmente... Enfim, a gente criar um sistema nesse sentido, porque realmente existe. Eu conheço diversas distribuidoras que, inclusive, nós fazemos esse trabalho, o pessoal da igreja faz esse trabalho, vai lá, eles doam, e a gente faz a seleção tudo direitinho daquilo que não conseguiu ser vendido, mas tem aqueles outros que jogam fora mesmo. Então, apenas só para deixar aí esse comentário, né, ficar registrado aí em cima dessa fala da Luciana. Então, é só, vereadora. Obrigado aí a todos pela oportunidade. Vamos conseguir não resolver, mas ajudar, né? Com certeza, vereador Sansão, nós que agradecemos a sua participação, estamos caminhando para o final do nosso encontro. Cada um de nós teremos 1 minuto para fazer nossas considerações finais, ou um pouco mais de 1 minuto. Eu acho que nem isso nós temos, é realmente uma saudação de segundos, para que vocês possam se despedir. E, Vivian, quer começar com você? Pode ser, eu vou um pouquinho além de alguns segundos, porque eu gostaria de comentar uma coisa que o vereador Sansão trouxe, que é um fato: muitas empresas têm medo de doar, porque até 2020 a gente não tinha um respaldo legal para o empresário que doa, né? Como a Luciana colocou bem na fala dela. E a gente tem uma lei federal publicada ano passado que viabiliza a doação de alimentos, mas a gente ainda precisa de uma cadeia que se ampare nisso. Então, que é importante que a Câmara consiga articular ações que envolvam a vigilância sanitária para fins de orientação, e que a gente consiga ter uma política pública de longo prazo que amplie também as redes de banco de alimentos. Porque esse trabalho que a Luciana faz, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele não dá conta de uma cidade como São Paulo. E São Paulo tem bancos de alimento municipais, mas são bancos que muitas vezes não conseguem fazer chegar porque não tem logística, né? Então, tem uma série de questões que podem ser trabalhadas nessas políticas públicas pela Câmara, que com certeza ampliariam as possibilidades para quem quer doar, porque tem muita gente que quer doar e às vezes não consegue fazer isso com segurança jurídica. Acho que esse é um ponto importante. E aí, para finalizar, de forma breve, agradeço pelo convite, sempre estou disponível aqui para colaborar. É um assunto que eu gosto muito: fome, primeira infância, saúde, nutrição. E muito obrigada mais uma vez a todos.
Excelente. Luciana, quer fazer suas considerações, querida? Sim, eu só quero lembrar que não ter segurança jurídica não significa que você não pode fazer. Significa que talvez você não seja protegido, mas significa que você não pode fazer. Então, vamos fazer, né? E sempre, cada vez mais. E eu queria dizer também que a questão dos cartões, ele é muito importante, porque aquele valor de R$100 fica na comunidade, né? Então, é como se eu estivesse ajudando duas vezes, a família, né? E também a economia local. E eu só quero agradecer, realmente me colocar à disposição para poder ajudá-las, enfim, a desenvolver esse trabalho cada vez mais do que for da minha possibilidade. Obrigada. Sansão, quer fazer suas considerações finais, querido? Sim, obrigado, então, pela oportunidade de poder participar. E eu entendi que a Vivian falou, quando ela fala de segurança jurídica, ela quer dizer que traz tranquilidade para o empresário, para aquela pessoa que quer doar, né? Então, as considerações finais, muito obrigado mais uma vez, estamos aí, conta conosco, vamos em frente, vamos tentar, então, ajudar, né? Fazer a nossa parte. Já que a Vivian também falou aí em saúde, temos aquele projeto da telemedicina, que você é coautora também, a vereadora Janaína, já passou na CCJ, passou em diversas comissões, já foi votado, já passou no plenário em primeira votação, está indo para a segunda votação. A telemedicina que já é utilizado por quem tem uma condição, por quem tem um plano de saúde, né, já está desde 2002 aí funcionando, não é para mudar o sistema do SUS, mas é para complementação na maneira de atendimento para as pessoas que já foram atendidas presencialmente. Então, estamos trazendo isso para as pessoas, para colocar tirar um pouco da desigualdade social, de maneira que as pessoas das comunidades, da periferia, tenham também acesso a esse tipo de serviço. Não é obrigatório para quem, repito, para quem já foi atendido presencialmente e tem uma doença crônica, Excelente. Tipo diabetes, AVC, doenças crônicas, ou pré-natal, neonatal, as pessoas que às vezes a pessoa... Você tem 15 segundos, porque daqui 1 minuto e meio encerra a live e a Cris e eu temos que fazer nossas considerações. Valeu. Depois a gente fala mais. Tchau, obrigado. Obrigada, Sansão, Terminei, por você valeu. estar aqui com a gente, querido. Obrigado. Seu projeto é incrível, procurem pela plataforma digital da Câmara, onde você poderá conhecer todas as iniciativas legislativas dos vereadores. Cris, é parceira incrível. Faça suas considerações finais, querida. Não, maravilhoso, obrigada a todos que estiveram aqui, Sansão, querido colega, Vivi, aprendi sobre a casca de melancia, Luciana, você é muito inspiradora, Janaína, é muito bom ter você como parceira. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui e vão acompanhando, que a gente vai deixando vocês saberem sobre mais ações que a gente vai ter. Beijo para todos. Obrigada. Beijo para todos os vereadores que estiveram aqui com a gente, comigo e com a Cris nessa live. Quero muito agradecer a Vivi, essa minha amiga de longa data, sempre contribuindo, colaborando com a gente. A Lu foi o grande presente da pandemia, ter conhecido de perto esse trabalho do Banco de Alimentos, e a você, que nos deu a honra da sua audiência. Vemos Acho que podemos sair, né? Podemos sair, né? Confirma que alguém da TV Câmara. Deixa eu ver aqui. Já? Podemos sair? Podemos sair? Pode encerrar. Tchau, tchau, gente. Beijo, Tá obrigada, ótimo. obrigada. Tchau, Tchau, meus queridos. Obrigada, viu, por toda a dedicação aí de vocês e assistência nossa. Vivian, querida, um beijo no seu coração. Sansão. Obrigada, viu, Luciana? Obrigada. Tchau, tchau.